Abençoados, amados, eleitos da graça de Deus, estamos de volta aí com mais um tema de estudo. Esse tema é pequeno, então vou aproveitar os espaços aqui para fazer uns agradecimentos e uns comunicados aqui. Abençoados, vou agradecer aqui a todos recém-chegados, recém-inscritos, amém? Se vocês ainda não se inscreveram, ao qual eu vou tratar o nome aqui, se inscrevam, pessoal. Se inscrevam, traga mais pessoas para se inscrever, traga mais pessoas para conhecer o canal MDCG, venham fazer parte dessa família MDCG, venham conhecer o irmão André Palhares e o nosso canal. Amém? Se inscreva e tragam pessoas. Isso eu peço para vocês, não esquecendo de dar o likes de vocês, que o like é muito importante. O like mostra a plataforma de YouTube que vocês estão gostando do conteúdo do vídeo. Amém? Então é isso aí, abençoado. Se inscrevam aí. Tragam pessoas para se inscrever. Não esqueça dos likes. Amém? Visite o canal do meu irmão Carlos Antônio Gomes, né? Do canal Democracia Espiritual. Meu irmão Carlos Antônio Gomes, do canal Democracia Espiritual. Visite também o canal desse meu irmão. Amém? A descrição do vídeo dele, o link do vídeo dele está aqui embaixo na descrição do vídeo. Amém? E visite lá, se inscrevam, que o irmão Carlos Antônio Gomes está ajudando muito aqui o canal do irmão André. Estamos unidos aí nessa força aí, numa só família, né, da fé. Temos aqui o irmão Jorge Inácio, irmão Vanderlei Anderson, irmão Luiz Roberto Gelane de Lima, o irmão José Alberto, irmão André Santana, o irmão do canal da Chácara Família SL. Muito obrigado aí, abençoado. Traga pessoas aí para se inscrever, traga pessoas para conhecer essa família maravilhosa, MDCG e o irmão André Palhares. Amém? Pois bem, vamos lá. Então o tema do estudo é: o fim está próximo. É o tema desse estudo aqui. O fim está próximo. O que nós vemos aí entre o sistema religioso atual? O fim está próximo. Os dias finais está próximo. Já tem abençoados aí que se intitulam pastores, dizendo que, né, vai acontecer daqui a 7 anos, vai acontecer daqui a 10 anos, e entre eles nem tem um acordo correto entre eles aí, né? Cada um dá uma data aí e diz que está próximo. O sistema religioso futuriza a história. Já aconteceu isso. Já aconteceu essas coisas. Entende? Você, abençoado irmão que está me ouvindo, essa história já aconteceu. Isso é uma história. Não é uma profecia que vai acontecer. É uma história. E o fim está próximo. É mais uma história que ocorreu. E esse fim está próximo não significa o fim do mundo. Não significa o fim do mundo, abençoados. Mateus 5:20. Yahshua, Jesus, relatado por Mateus, ele diz aqui: pois eu lhe digo que se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, a minha Bíblia está escrita dos fariseus e mestre, a Bíblia de vocês pode estar escrita a dos escribas e fariseus, mesma coisa. Se a vossa justiça, se a sua avaliação não exceder, ser superior, substantivo, exceder, ser superior ou ultrapassar em valor, né, a história, o conhecimento, né, dos doutores, o conhecimento, aqui fala dos fariseus, dos escribas, hoje eu falo dos senhores doutores, pastores, bispos. Entende? Se você não fizer um julgamento
melhor do que eles na palavra. Amém? Então Jesus está falando que nós temos que, a nossa justiça tem que exceder a deles. Não podemos ficar aí repetindo as mesmas coisas anos após anos, repetindo a mesma teologia futurista. Temos que exceder, temos que ser melhores. O que é o preterismo? São pessoas que acreditam que toda aquela historicidade bíblica já aconteceu. Você não pode trazer aquela historicidade para os dias de hoje, porque aquilo já aconteceu. Se eu trazer aquilo para o dia de hoje, eu desconstruo, eu deturpo todo o evangelho e toda a historicidade bíblica. Amém? Então aqui, Mateus 24, 2, 3, está escrito assim: vocês estão vendo tudo isso? Eles estavam passando pelo monte, eles estavam passando pelo templo, o templo estava em obra, né? O templo estava em obra, e Jesus estava vendo, toda essa obra magnífica aí? Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, todos serão derrubados. Jesus, de alto, está dizendo, esse templo será derrubado. Não se apegue nesse templo. Ele será derrubado. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, Senhor, diz para nós, dize-nos, né? Quando acontecerão essas coisas? Que coisas? A destruição do templo. Então você vê que a consciência daqueles homens, né, embora ainda não conheciam a graça, mas a consciência daqueles homens já excedia a dos evangélicos de hoje. Eles já entendiam que aquele templo seria destruído na época deles. Mas eles falaram, quando? Quando significa? Que dia que isso vai acontecer? Isso vai acontecer que dia? Quando isso vai acontecer? Diga-nos para nós. Quando acontecerão essas coisas? E qual sinal será da sua vinda? É mais uma coisa que está clara aqui. Qual o sinal da sua vinda? Que sinal possamos ter para saber que, por exemplo, hoje é o dia? Então, quer dizer que eles entendiam que aquilo ia acontecer na época dele. Eles entendiam que aquilo ia acontecer no tempo deles. Que eles tinham consciência de que aquilo ia acontecer no tempo deles, nos dias deles. Eles excediam, mesmo não estando na graça, a mente do sistema religioso atual de hoje. Qual será o sinal de sua vida? E do fim dos tempos. E do fim dos tempos. Esse fim dos tempos, aonde eles pegam aqui e conta toda uma historinha, né? Toda uma historinha que o anticristo virá e vai reinar na terra, entende? Vai reinar na terra, vai entrar no templo, vai destruir o templo, vai perseguir os cristãos. Jesus vai vir, vai levar a igreja, os que ficarem para trás, vai viver aí, reinando aí, junto com o reino do anticristo. Esse anticristo fará corto, esse anticristo mudará o mundo, esse anticristo vai fazer sinais e maravilhas. Tudo palavra deturpada. Tudo palavra deturpada. Aí então virá o fim do mundo. Uma abençoada já disse para mim, se todas as coisas já aconteceu, o que estamos fazendo aqui? Não era para ser já o fim do mundo? Se Jesus já veio, tudo já aconteceu, o que estou fazendo aqui? Já não era para ser o fim do mundo? Já não era para a gente já estar na glória? Não, amada. Não abençoados que entendem dessa forma. Aqui não está falando do fim do mundo, aqui não.
Porque o mundo não vai acontecer um fim do mundo. Eclesiastes 1:4 diz que geração vai e geração vem, mas a terra permanece para outrora, para sempre. Então não está falando de fim do mundo aqui. Aqui se trata, né? Aqui se trata do fim de um pacto, o fim do pacto da lei para o início do pacto da graça de Deus. Que eles tinham consciência que o templo sendo derrubado, aquele pacto da lei terminaria. Porque sem o templo, sem o sacerdote. Sem o sacerdote, sem a paga de dízimo. Sem os levitas para trabalhar no templo. Sem os rituais da lei. Revoga-se o ritual da lei. Por isso, Paulo diz que a graça foi revogada. Porque sem o templo, revoga-se a lei. Porque existiam alguns mandamentos que só poderia ser feito dentro do templo. Uma vez sem templo, não pode fazer. Se você fazer algum outro, mas deixar de fazer um item, o próprio Tiago diz isso, você se torna réu e culpado de transgredir toda a lei. Se você criar uma igual pessoas que querem guardar o sábado, porque é da lei, vão guardar o sábado. Tá bom. Você guarda o sábado, mas você não sacrifica animais. Você não participa das festas judaicas. Amém? E o que está acontecendo? Se você fazer um só item, mas anular todos os outros, você se torna transgressor. Amém? Você anula toda a lei. Por isso que sem o templo, a lei foi revogada. A própria Bíblia diz aqui em Romanos 10:4 que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Quando Cristo veio, ele veio depois de João Batista. Na época de João Batista, a lei e os profetas já havia se encerrado espiritual e testamentariamente, né? Que a lei e os profetas vigoraram até João Batista. Elas foram até João Batista diante, elas não passaram. Elas terminaram ali. Daquele dia em diante vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus. Então a vinda do Cristo é o fim da lei. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10:4. Amém, amado? Então, não é um fim do mundo. É um fim de um pacto. Um fim de uma era. Um fim do mundo religioso. Amém? O fim da lei de Moisés para o início da graça de Deus. Ah, irmão André, mas Paulo já não pregava a graça de Deus? Pregava a graça de Deus. Mas existia dois pactos se cruzando. A graça de Paulo, mas ainda existia, né, a lei ali se degradando com a graça. Porque o templo ainda estava erguido. Então era preciso destruir o templo para que a graça pudesse reinar na sua plenitude. E esse templo foi ruído em 70. Amém? Foi o fim daquela era, né, mosaica, fim daquela era religiosa de mandamentos e obrações religiosas para a graça de Deus. Não é fim do mundo. Fim de um pacto. Estão compreendendo, abençoados? Então a gente não pode pegar essa historicidade bíblica, trazer para os dias de hoje e dizer que vai vir um fim do mundo, o fim está próximo, Jesus está voltando. Isso tudo é desconstruir a historicidade e o evangelho. Amém? Eu espero que os irmãos tenham entendido isso aí. Vou ficando por aqui. Amém? Ouça esse vídeo 2 vezes, 3 vezes. Anote aí. Acompanhe com as suas Bíblias para que vocês possam entender perfeitamente isso aí. Amém? E vocês que não
são inscritos, são apenas ouvintes, se inscrevam aí para ajudar o nosso canal. Amém? É isso aí. Não é o fim do mundo global, do fim do mundo do planeta Terra, né? É o fim de um pacto religioso lá de Israel. Foi o fim daquele pacto de Moisés para o início do sacerdócio do Cristo. A graça de Deus, e qual hoje estamos aqui falando sobre ela. Amém? Muito obrigado. Até a próxima. Graça e paz.